Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Vamos ler apenas o verso 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Meus irmãos, o Evangelho de Lucas é conhecido pela bênção que é trazida a pessoas marginalizadas, a pessoas necessitadas. É um evangelho que tem a dedicação de mostrar o quanto Jesus faz pelos caídos, pelos fracos, pelos banidos pela sociedade. E nós vemos aqui mais um deles, Zaqueu, o publicano. E esse verso 9 que nós lemos aqui, ele fala sobre o momento mais maravilhoso em um lar. O que de mais maravilhoso pode acontecer na sua casa? A salvação chegar lá. Graças a Deus, muitos lares aqui podem dizer: a salvação chegou na minha casa. Não tem nada melhor, não tem nada maior. Nós podemos ter todo o dinheiro desse mundo, toda a beleza, toda a alegria que o mundo pode oferecer, mas nada se compara à salvação chegar à nossa casa. E o desejo do nosso coração é que a salvação chegue por completo, não é? Chegou, na maioria dos casos, a alguns, mas outros ainda estão sem salvação. Então, irmãos, que nós oremos para que nós possamos falar como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Continua orando, irmãos, porque esse aqui é um caso impossível, foi um caso impossível. Eu não sei se você reparou, mas um capítulo antes, no capítulo 18, aquele jovem rico tinha chegado diante do Senhor, perguntando o que deveria fazer para ser salvo, e logo depois ele foi embora triste, porque não quis obedecer a voz do Senhor. E o Senhor falou assim: mais fácil passar um camelo por um fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então Pedro perguntou: mas então, como é que vai ser? Para o homem é impossível, mas para Deus é possível, porque todas as coisas são possíveis para Deus. E nós vemos aqui, meus irmãos, no verso 2, no final do verso 2, nós lemos que Zaqueu era rico. Olha que interessante. Ele era um daqueles que o Senhor falou: olha, impossível, mas o Senhor vai mostrar que para ele é possível. Então, se você tem algum conhecido que é rico, não perca a esperança. Embora é muito difícil a gente ter um conhecido rico, né? Mas, se você conhece, não perca a esperança. Porque ao Senhor tudo é possível. Hoje nós vamos ver, meus irmãos, elementos, fatores que envolvem a salvação. O Senhor falou aqui: hoje veio, ou hoje chegou. Algumas versões traduzem: hoje entrou a salvação a esta casa. Então nós vamos ver elementos que estão envolvidos na salvação. Elementos que, quando se juntam, produzem a salvação. E é o que nós vamos ver. Primeiro, irmãos, para que haja salvação, tem que haver interesse. Em alguma hora da nossa vida, é necessário haver o interesse. E você vê o que aconteceu aqui. Veja o primeiro verso.
Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Agora nota o verso 3. E procurava ver quem era Jesus. Olha o interesse. Ele queria ver quem era Jesus. A maioria dos comentaristas acreditam que era por pura curiosidade. Não sei. Podia ter um bocado de curiosidade, mas também podia ter um bocado aí de interesse real, visto que o dinheiro não traz satisfação. As pessoas ricas, elas também precisam de um algo mais. Talvez Zaqueu estivesse atrás desse algo mais, mas o fato é que ele procurava ver quem era Jesus. Não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver. Então você vê a palavra correndo, subiu a uma árvore para o ver. Interesse. Meu irmão, se não há interesse, como vai ser? Não é? A gente depara com várias pessoas que frequentam a igreja, passam meses aqui, anos, nunca se convertem, porque não há real interesse. Não há um interesse genuíno. Aquele homem focou na pessoa de Jesus e correu atrás. Como um homem rico e de posição, correr já era uma vergonha. Subir numa árvore, nem fala, né? Ridículo para um homem adulto, somente naquela época. Hoje vale tudo, hoje está tudo uma loucura. Mas no tempo antigo, se você pegasse um homem rico, um homem de posição, subir numa árvore igual uma criança, mas ele estava interessado. Ele queria ver Jesus. Eu pergunto, será que você está interessado? Será que você quer ver Jesus realmente? Segundo elemento aqui que envolve a salvação, e essa é tão importante, pressa. Pressa. Não sei se você notou, olha do verso 4 a 6, começa assim, e correndo adiante. Ele estava com pressa de encontrar Jesus, correndo. Aí depois o Senhor fala para ele, no verso 5, lá no meio, Zaqueu, desce depressa. Olha aí, depressa, Zaqueu, sem pestanejar, desce agora, depressa. E o verso 6, e apressando-se, desceu. Meus irmãos, a Bíblia não contém nada à toa. Com certeza ela está mostrando para a gente que a pressa é necessária. Sabe por quê? Em muitos casos, nós já tivemos experiência com muita gente assim, a pessoa mostra o interesse, a pessoa deseja aquilo, mas ela não luta para que isso seja lhe dado logo, ela não põe urgência na situação. O que acontece? O tempo vai passando, a pessoa acostuma, e daqui a pouco, ou fica, como já aconteceu aqui, a pessoa ficar 10 anos frequentando a igreja e nunca se converter, ou ela vai embora e vai cuidar de outros assuntos. Meu irmão, a salvação é para ontem. Lembra que eu li semana passada, 2 Coríntios, o dia da salvação, o tempo da salvação é agora. Agora, não é nem para hoje, é para agora. É dever nosso que nós todos nos arrependamos agora e creiamos no Senhor agora. Veja que o Senhor Jesus colocou aquele homem numa posição que era sim ou não. Desce depressa.
E não tinha como ele dizer, ah, não, Senhor, eu vou esperar um pouco aqui, eu vou pensar, era sim ou era não. E você tem que entender, meu irmão, meu amigo, que o tempo que você está sem decidir nada, você já decidiu, já está decidido. O quê? Continuar o que é. As pessoas às vezes pensam, não, eu não recebi Jesus ainda, mas eu... Não. Se você não recebeu Jesus ainda, você está em perigo e precisa fazê-lo para ontem. É algo urgente, é algo que não se pode adiar. Então você vê, correndo, desce depressa e apressando-se, desceu. Meu amado, tenta imaginar isso. Jesus está pessoalmente, fisicamente, você está naquele tempo, ele está ali e ele te dá uma ordem e ele diz, depressa. O que você vai fazer? Vai ficar esperando? Vai deixar o mestre esperando? Vai deixar o Senhor da glória aguardando? Depressa. A pressa é importantíssima. Você lembra quando Jesus ressuscitou, que as mulheres saíam apressadamente para anunciar aos demais que Jesus havia ressuscitado? Você se lembra daqueles discípulos de Emaús, que eles tinham andado 11 quilômetros para ir para casa, e quando Jesus se revelou a eles em casa, eles falaram, e já era tarde da noite, eles falaram, olha, temos que voltar esses 11 quilômetros agora, não é para deixar para amanhã, tem que ser agora, temos que falar para todos que Jesus ressuscitou. Pressa, urgência. Por que é tão urgente assim? Eu vou voltar a falar o que eu falei semana passada. Porque ainda hoje, nossa vida pode acabar. Jesus pode voltar. E a porta da salvação que está aberta, pode se fechar. E o Senhor ensina que, se você não entrar pela porta estreita, enquanto ela não fechar, depois que ela estiver fechada, pode bater à vontade, que o Senhor vai dizer, não conheço você. Não vou abrir a porta, não vou deixar entrar mais, qualquer um que seja. Tem que ser depressa. E eu quero até falar, se tem alguém aqui que tem dúvida da sua salvação, corre atrás, depressa. Porque se você tem dúvida da salvação, pode ser que você não seja salvo. Se você não é salvo, depressa, corra. É um assunto urgente. Mas nós vemos também que outro elemento envolvido na salvação é a obediência. Aliás, a Bíblia fala que a fé verdadeira produz obediência. Então essa obediência já estava sendo fruto da fé que estava brotando naquele homem. Obediência. Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Então o Senhor falou duas coisas para ele. Primeiro, desce depressa. E o verso 6 nós vimos, apressando-se, desceu. Olha que interessante, irmão. Desce, desceu. Depressa, apressando-se. Notou? Duas obediências houve aqui. Desce, desceu. Depressa, apressando-se. E quando ele fala, porque hoje me convém pousar em tua casa, hoje me convém estar em tua casa, diz o verso 6, que ele desceu e recebeu-o. Então o Senhor falou, preciso estar na tua casa hoje, agora. E o que ele fez? Recebeu o Senhor na casa dele. Imediatamente. É a única vez que Jesus se convida para algum lugar. Nenhum momento na história do Senhor na terra existe um convite dele, ele se convida. Eu quero estar na sua casa. Olha que coisa maravilhosa. Então, a obediência, se o Senhor está dizendo, como falou na semana passada, é necessário que você se arrependa, então você precisa se arrepender.
Se a Bíblia diz que é necessário que você creia, então você precisa crer. E não dê desculpas na soberania de Deus, no poder de Deus, e não fique pensando, não, o dia que Deus tocar no meu coração, o dia que Deus fizer a obra, não, meu amado, Ele toca no coração, Ele faz a obra realmente, mas Ele também ordena, você precisa se arrepender, você precisa crer. Existe na Bíblia a soberania de Deus e a responsabilidade humana. São dois assuntos que parecem contraditórios, mas eles seguem o tempo inteiro na Bíblia. Então não fique esperando, não fique apenas orando, tome uma atitude. Poxa, pastor, como é que eu vou me arrepender? Primeiro perceba que você é um pecador, olha para a Bíblia, olha para a sua vida. Eu sou um pecador, ótimo, deixe tudo, deixe o ímpio o seu mau caminho, abandone o pecado, abandone o mal, volte atrás, dê meia volta. Essa é uma ordem que Deus nos dá, e não há desculpa para a gente não fazer isso, tá? Não vem com essa, não, eu estou esperando o dia que o Senhor quiser. Isso não existe na Bíblia, você precisa fazer isso. Entenda isso, meu amado, se algum de vocês parar no inferno, nunca vão poder acusar Deus. Nunca. Deus não tem culpa alguma da sua condenação eterna. Ela vem toda na sua conta por causa dos seus pecados e da sua dureza ao não ouvir a ordem da salvação. Poxa, nós estamos no Brasil, que bênção. Existem muitos países que jamais ouvem o Evangelho. Aqui a gente ouve o Evangelho. Aqui você tem a oportunidade que muita gente não tem. Muita gente não sabe o que é o Evangelho, não sabe quem é o Salvador. Estão numa religião que não ensina a verdadeira salvação. Você está num lugar que por enquanto é livre. Aproveita o mais rápido que você puder. Agora, eu quero que você desenvolva uma consciência de culpa. Como? Você dizer para você mesmo, ainda não sou cristão e a culpa é minha, eu estou errado, eu preciso ouvir o Senhor. Você entende isso? Você vai ser responsabilizado por não se arrepender e por não crer. Obediência. O Evangelho é uma ordem, o Evangelho ordena, creia e se arrependa, e nós precisamos obedecer essa ordem. Outro elemento primordial para a salvação é a recepção. Recepção. Nós lemos aqui que Zaqueu, verso 6, o recebeu com júbilo, com prazer, como outras versões trazem, gostoso, recebeu gostoso, recebeu feliz. Lembra de João 1, 11 e 12? Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam. Quem são os seus? Os judeus, os romanos, todos os povos, o planeta inteiro, toda a raça humana é dele. Ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Então, você quer ser salvo? Você quer ter Jesus na sua vida? Receba Ele. Diga para Ele, Senhor Jesus, entra em minha vida, eu quero o Senhor no meu coração, eu quero recebê-lo, aceitá-lo, como falam muitos, né?
recebê-lo em minha vida. É necessário você fazer isso. É necessário você pedir ao Senhor e agir também, como eu tenho falado, mas você pedir, falar com o Senhor é o pastor, eu quero ser tua ovelha, o Senhor é o Salvador, me salva, o Senhor derramou seu sangue, Senhor, que esse sangue me cubra, Senhor, eu me entrego, Senhor, eu te recebo, eu desejo ter um relacionamento profundo contigo, eu reconheço que eu não tenho vida sem o Senhor. Entregue-se a Ele. Receba-o, sem preconceito, sem reservas. Diga para Ele tomar conta da sua vida toda. Diga para Ele transformar o seu coração. Se dobre diante dEle. Ele é o Rei dos Reis. Dobre os seus joelhos diante dEle. Reverencie-o. Confesse. A Bíblia fala que a gente precisa confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor de quem? Meu. Você tem que confessar: Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Senhor, como meu Salvador. A Bíblia fala que se você confessar com a tua boca que Jesus é o Senhor e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa. Não é difícil confessar Jesus como Senhor. Acreditar lá dentro de você que Deus ressuscitou Ele dos mortos, que Ele está vivo, é tudo que o Senhor pede para que você seja salvo. Acredite lá dentro e que sua boca diga isso. Você será salvo. Todo aquele que crê será salvo. Então a recepção é importante. Assim como Zaqueu recebeu Jesus na sua casa, a sua casa é o seu coração. Você tem que receber Jesus, dizer a Jesus: eu quero o Senhor na minha vida, por favor, entra, vem, eu preciso, desesperadamente. Recepção. Agora um outro elemento também, e esse é muito maravilhoso, é a alegria. A alegria, como nós vimos, verso 6, que ele, apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Júbilo é uma alegria muito grande. Irmão, não existe um novo convertido que não tenha alegria. Quando eu vejo uma pessoa que não é alegre, que não está alegre por ter sido salva, eu desconfio logo. E às vezes essa pessoa passa meses na classe para se batizar, acaba batizando, espera 1 ano, eu não consigo entender isso, só o diabo explica. Espera 1 ano para se batizar, mas você olha para a pessoa, não tem alegria, não tem aquela alegria do novo convertido. E depois que a pessoa se batiza, passa 3, 4 meses, ela vai embora. Parece que a única coisa que ela queria era o batismo. Tem gente que tem superstição contra batismo. Eles dizem que o batismo parece que o batismo é algo mágico. Tudo que eu quero é o batismo. É como se fosse assim: eu quero fazer a faculdade de medicina. Não, tudo que eu quero é o diploma. Eu só quero aquele diploma. Parece que pessoas entram na igreja e falam: não, eu quero o certificado do batismo, eu quero fazer parte da igreja, eu quero ser da igreja, sei lá o que a pessoa quer, que ela faz tudo para ter. E quando tem, some. E não tem quem consiga trazer a pessoa de volta para a igreja. Meu amado, a salvação traz alegria, entusiasmo. Um novo convertido, o pessoal diz, é um fanático, né? Que a pessoa, puxa, ela só fala de Jesus, ela sente uma alegria que nada pode produzir. Nada. Davi, quando pecou, ele orou assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Essa oração nos ensina que a salvação traz alegria e que o pecado faz a gente perder a alegria da salvação. Eu acho que isso é o que está acontecendo
em muitos crentes, em muitas igrejas, até de repente nas nossas vidas, é que nós estamos fazendo coisas que desagradam a Deus, estamos muito mundanos, estamos muito irreverentes, estamos falhando muito, e aí o Senhor tira a alegria da salvação, tira a alegria da presença do Espírito. Você entristece o Espírito, ele entristecido não manifesta a sua alegria, você não sente a alegria, e isso é para o seu bem. Por quê? Porque se o Senhor te desse alegria, 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 vivendo no pecado, Ele estaria te fazendo mal. Ele corta a alegria para que você perceba, alguma coisa está errado. Eu não tenho mais a alegria da salvação, eu não tenho mais alegria em orar, em ler a palavra, em vir ao culto, em viver essa vida, a alegria foi-se embora, alguma coisa está errada. E aí a pessoa volta a si, pede perdão, abandona as coisas mundanas e a alegria volta. Glória a Deus por isso. Não importa o pecado que a gente tenha cometido, se nós somos cristãos, confessarmos nosso pecado, a alegria volta. Volta. Isso é uma bênção. A alegria. Examina, vê se na tua vida já houve alegria. Porque tem pessoas que nasceram na igreja, tem outras que entraram assim meio sem saber nem direito porquê, por alguma razão periférica, não por Cristo. Então examina, já houve aquele momento inicial que você ficou muito alegre? Que ótimo, mas não é para ser só o inicial. O projeto de Deus é que você tenha alegria sempre. Lembra de Filipenses 4:4? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Irmão, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria é algo poderoso. Poderoso. Você está triste, desanimado, você não faz nada direito. Ah, você diz, mas como eu posso estar alegre nessa situação que eu estou vivendo? Deus pode fazer isso. Você serve um Deus todo-poderoso. Ele pode alegrar seu coração. Recepção, alegria. Outro elemento chave, esse é o principal, graça. Não existe salvação sem a graça de Deus. A fonte da salvação é a graça de Deus. Onde você enxerga a graça de Deus aqui? Bom, primeiro lá no verso 2, quando a gente lê que Zaqueu era rico. Lembra que quão difícil é um rico deixar o ídolo, que é a sua riqueza, para confiar, entregar a vida a Jesus. Outra coisa, que ele era publicano. Publicano era um marginalizado, porque o publicano era desonesto, ele roubava do povo. E se aquele homem era rico, diz que ele era chefe dos publicanos, pior ainda. E muito provavelmente ele enriqueceu roubando o povo. Lembra alguma coisa? Te lembra alguma coisa? Os publicanos representam o que hoje seriam todos os políticos que nós temos praticamente, uma exceção ou outra. Nós somos roubados pelos políticos que enriquecem as nossas custas. E era o que acontecia lá. Então ele era o principal pecador. O israelita considerava que o principal pecador, os principais eram a prostituta e o publicano. Se tinha um homem que não merecia, e ninguém merece, né? Mas se tinha um homem que não merecia, com letras garrafais, a salvação, era aquele Zaqueu. Ele tinha roubado muita gente. Ele era um publicano. Um publicano era um traidor da nação. Imagina que os Estados Unidos vem aqui, domina o Brasil e passa a cobrar impostos dos brasileiros. E aí, alguns brasileiros se candidatam para ser cobradores dos brasileiros, entregar o imposto para os americanos. O que você acha que a gente ia pensar dessa cambada? Não é? Eles tinham até razão, irmãos, de reclamar dos publicanos. Realmente era uma traição à pátria.
Ele era publicano, era chefe dos publicanos, quer dizer, era um publicano com um P maiúsculo, e ele era um homem rico. Olha só o verso 7, meus irmãos, que coisa... Como é que a gente tira coisas incríveis de textos tão tristes? Olha só, quando Zaqueu recebeu Jesus em casa, vendo todos isso, a multidão vendo isso, murmuravam, reclamavam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Olha, o povo falou, mas como é que esse mestre pode entrar na casa de um publicano, um pecador, um traidor? É verdade. Só que a graça de Deus é assim. Jesus entra na vida de pecadores. Se Jesus não entrasse na casa de pecadores, ele passaria 33 anos sem entrar na casa de ninguém. De ninguém. Todos são pecadores, meus irmãos. O mal deles não é achar que os publicanos eram pecadores, mas achar que eles eram pecadores e eles próprios não eram. É o grande problema seu e meu, muitas vezes, não entender que somos pecadores. Não são apenas os outros que são pecadores, nós somos. Nós somos. E se Jesus, alguma vez na nossa vida, entrou em nosso coração, isso é o ápice da graça. Realmente Jesus não tinha que pôr os pés dele naquela casa imunda, suja pelo pecado, mas a graça dele é maravilhosa. Vamos dizer que o Senhor, quando desceu da glória e passou a viver com os pecadores, ele como que foi contaminado de uma certa forma, né? Não de uma forma essencial, é lógico, mas ele teve que ali conviver. Uma vez ele falou: ó geração pecadora e incrédula, até quando suportarei vocês? Era uma coisa difícil para ele, conviver com pecadores, ele sendo santo, sendo perfeito, mas a graça dele, a graça de Deus, a graça de Cristo, esse favor imerecido, que faz com que o Senhor entre na vida de pecadores. Você pode pensar nisso? Mas não vai ficar olhando para aquele irmão que você está pensando, olha para você. Jesus entrou na sua vida, você pecador. Puxa, que coisa maravilhosa. Às vezes pessoas reclamam que eu falo muito de pecado, né? Irmão, a consciência do nosso pecado é que nos traz alegria. Porque se a gente achar que a gente é bom, o Senhor não fez nada demais. Mas se a gente perceber que a gente é pecador, o Senhor fez tudo por nós, nós nos alegramos nele, nós o exaltamos, nós o amamos e queremos segui-lo para sempre. Porque nós não éramos dignos. Lembra daquele centurião romano? Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Ele estava certo. Nós não somos dignos de que o Senhor entre no nosso coração, entre na nossa casa, mas Ele entrou. Você consegue entender isso? Ele entrou, você não merecia, jamais mereceu, mas Ele entrou. Graça, graça maravilhosa é a graça de Deus. Mais um elemento, penúltimo aqui, mudança. Um elemento que envolve a salvação, mudança. Olha só o que aconteceu, verso 8. Lá na casa de Zaqueu, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Você se lembra quando o jovem rico, Jesus falou para ele: vende o que você tem, os seus bens, dá aos pobres e segue-me? Lembra? E ele foi embora triste porque ele tinha muito dinheiro e não queria se desfazer da sua fortuna. Esse homem aqui, sem ninguém pedir nada, ele fala: olha só, metade eu vou dar para os pobres. Mas por que ele não falou tudo eu vou dar? Porque a outra metade, olha a outra metade, ele vai dizer aqui: e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então ele tinha que ter a outra metade para ter aquela fila daqueles que ele roubou, para ele devolver. Irmão,
que coisa é essa? O pessoal fala, né, que quando o órgão mais difícil de se converter do ser humano é o bolso. Quando o bolso se converte, a pessoa está salva mesmo. Esse homem aqui fala, olha só, eu vou pegar minha fortuna, você quer saber? Metade eu vou dar aos pobres. E a outra metade, eu quero devolver 4, irmão, não tem nada na lei que fale em 4 vezes. O máximo 2 vezes. A maioria, 1/5. Aqui ele fala, olha, eu vou devolver 4 vezes. Todo aquele que me provar que eu o roubei. E com certeza tinha muita gente. O que aconteceu com aquele homem? Ele foi transformado. A alegria, a obra do Espírito Santo, transformou, ele já não era mais um idólatra, ele já não era mais ladrão, ele já não era mais desonesto, pelo contrário, agora ele queria devolver, não só parar de roubar, mas devolver. Você ouviu falar nisso? Restituição? Mas não é essa história de restituir que eu perdi, não, isso aí todo mundo gosta. A história é você restituir quem você prejudicou. Isso acontece muito com cristãos, que o cristão roubou, fez isso, fez aquilo, ele se converte, ele vai lá e devolve. Tem uma história muito bonita do Augusto Nicodemos, pastor presbiteriano, que ele tinha, na juventude dele, ele tinha feito tudo de errado, e chegou até a assaltar um posto de gasolina, com a turma dele. E aí ele roubou lá uma quantia do posto de gasolina e veio embora e tal, e alguns anos depois ele se converteu. Sabe o que ele fez? A consciência dele o acusou. Ele leu essa história de Zaqueu e outras passagens que dizem isso. Ele pegou, foi lá no posto de gasolina com a quantia que ele tinha roubado, e entregou a quantia para o dono do posto, e ainda falou assim, se o senhor quiser, pode me denunciar, e eu vou responder na prisão o quanto for necessário. O dono daquele posto olhou, não, me dá aqui, não precisa e tal. Eu nunca vi isso na minha vida. Essa é a restituição, essa é a transformação que o Espírito de Deus faz numa alma. Meu irmão, se não há transformação, quer ver exemplo? Você não se dava com fulano, nem com Beltrano, você brigava com todo mundo era teu inimigo, você não queria saber de ninguém, você se converte, você vai, começa a falar com um por um, me perdoa, me desculpa, eu quero agora tratar você bem, e você começa a fazer os acertos que são necessários. É uma coisa maravilhosa. Mudança, meu irmão, mudança. Salvação traz mudança. Eu dou, eu restituo. Com certeza ali não havia mais um idólatra. Havia um cristão. E claro, né, o elemento maior de tudo, que eu não tenho nem mais tempo, infelizmente, para falar, é Jesus. O elemento chave da salvação é Jesus. Veja o verso 9. Disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa. Jesus era um homem muito humilde. Quando ele curava alguém, ele falava assim, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Isso não quer dizer que ele não tenha salvado, ele não tenha curado, é que ele não quis dizer assim, olha, eu te salvei, eu te curei. Então ele falava do instrumento da salvação, né? A fé. Olha, tua fé te salvou, e aqui ele poderia dizer, hoje veio o Salvador a esta casa. Por isso tudo mudou. Mas ele fala, não, hoje veio a salvação a esta casa. Louvado seja o Senhor. Irmão, oremos para que a gente ouça mais disso na nossa casa. Outras pessoas que não estão faltando. Ore, porque de repente você vai ouvir também, olha, hoje a salvação chegou na casa da sua filha, do seu pai, do seu irmão. Hoje a salvação. Nós devemos viver para isso, irmãos, para ouvir frequentemente essa frase, a salvação chegou ali. Que maravilha, chegou ali porque Jesus, né, foi quem foi atrás, enquanto
Zaqueu estava indo atrás do Senhor, o Senhor estava indo atrás dele, o Senhor o achou ali na árvore, o Senhor o chamou pelo nome, sem nunca tê-lo visto, o Senhor disse que queria estar na sua casa, e foi o Senhor que declarou a salvação. Por quê? Olha o verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele tinha acabado de fazer isso, né? Ele foi em busca de Zaqueu. Irmão, você é salvo? Jesus foi até você. Nós o amamos, diz a palavra, porque ele nos amou primeiro. Não pense que foi você que decidiu. Você decidiu quando Cristo já tinha decidido há muito tempo, já estava atrás de você. Ele nos salvou, ele nos buscou, ele foi buscar e salvar você que havia se perdido. Louvado seja o seu nome. Meus irmãos, graças a Deus pela salvação ter entrado em nossos lares. Às vezes a gente fica reclamando da vida, né? E a gente esquece o que é um lar que não tem salvação. A gente esquece. Você entrar, por acaso, de vez em quando, num lar de pessoas que não são salvas, você vai perceber a diferença. Quando Jesus entra numa casa, aquela casa passa a ser abençoada, a paz dele está naquela casa e é diferente. É bem diferente. E você, que está aqui hoje, já recebeu Jesus? Quer receber hoje? Fale com Ele. Fale com Ele diretamente. Diga a Ele que você está se entregando, que você está recebendo a sua salvação. Não espere mais. Tem que ter pressa. Tem que ser para já. Se você não estiver conseguindo, fala com Ele. Senhor, me ajuda. Como aquele homem, né, o pai daquele filho, me ajuda na minha incredulidade. Senhor, me ajuda, eu quero, eu preciso, nesse momento. E o Senhor vai ouvir a sua voz e com misericórdia entrar na sua vida.